Então, vamos iniciar uma palestra sobre o Celpec, né? Produto feito de zeólita pela Celta Brasil. A Tayane Vieira nos falará. A Tayane é zootecnista, coordenadora técnica
da Celta Brasil, zootecnista e mestre em nutrição animal, né? Coordenadora técnica da área de nutrição animal, não é isso mesmo, Tayane? Isso mesmo. Tayane, sinta-se à vontade e vamos iniciar o nosso dia. Vou compartilhar com vocês, então, a apresentação. Está dizendo que precisa me autorizar. Foi? Foi. Vocês estão vendo minha tela? Ok, Tayane, sinta-se à vontade. Perfeito, obrigada, então. Vou pôr só vocês aqui no cantinho, porque senão fica no meu caminho, eu não enxergo direito. Vamos lá, então. Bom, gente, hoje, então, vou falar para vocês um pouco da Celta Brasil. Eu vou começar com uma pergunta. E se uma pedra pudesse mudar a sua vida? Nós trabalhamos com a zeólita e nós temos muito orgulho disso, porque sabemos que ela é capaz de fazer grandes coisas. Então, falando um pouco da zeólita, é um mineral de origem vulcânica, sendo altamente poroso, com cavidades tridimensionais, que podem ser ocupadas por diversos elementos catiônicos, né? Diversos cátions podem ocupar essa cavidade, e que pode se movimentar ali livremente, havendo uma troca de um cátion por outro, funcionando assim como uma forma de ímã, que sem alterar o tamanho, sem alterar nada, consegue absorver e liberar moléculas, sendo elas águas, íons ou outras coisas. Falando um pouco sobre a zeólita, contando a história da zeólita, existem relatos do uso da zeólita ainda lá no Império Chinês, no uso na medicina chinesa. Já em 1756, Frei Axel nomeou o mineral como zeólita, né? Então, zeólita significa pedra que ferve. O que ele observou foi que, ao colocar esse mineral na água, subiam pequenas bolhas de ar, como se fosse o processo de fervura mesmo. E aí, daí veio o nome da zeólita, pedra que ferve. Já em 1965, foi utilizado a zeólita na alimentação bovina no Japão. Em 1986, foi aplicada a zeólita para conter a radiação vazada de Chernobyl, do acidente de Chernobyl, que inclusive essa semana, né, ou semana passada? Não, essa semana, segunda-feira, foi o dia de lembrar do acidente de Chernobyl. Em 1999, foram cultivadas as primeiras plantas no espaço sideral com a ajuda da zeólita, por um processo que hoje a gente chama de zeoponia. O nome recebe aí pela similaridade com o processo da hidroponia, sendo aí bem parecido. Em 2003, surgiu então a Celta Brasil, abrindo o mercado de zeólitas na América Latina. E com isso formou-se também o Zeo Group, uma aliança entre 7 unidades de empresas que tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias no mercado de zeólitas naturais. Então, hoje a gente atua em mais de 20 países ao redor do mundo, levando as tecnologias que a zeólita pode ser aplicada. Sendo elas, então, para o tratamento de água, ou para a agricultura, ou para a indústria, ou como é o nosso caso aqui hoje, nutrição e produção animal. De acordo com o uso da zeólita, ela vai apresentar benefícios diferentes. Então, por isso, nós temos produtos também diferentes para cada utilização. Nós temos o Selfish, que é uma mídia filtrante para remoção de amônia da água de aquários e lagos. A Clinolita, que é utilizada na alimentação de animais de produção. O Zoocel, que é utilizado na cobertura de camas de animais, né, para absorver amônia também, assim como o Selfish, né, tirar a amônia do ambiente. E o Celpec, que é o nosso foco hoje, que é utilizado na alimentação de animais de companhia. O Celpec, então, é um aditivo adsorvente, 100% natural, feito para ser utilizado na alimentação de animais de companhia, sendo composto, então, pela zeólita do tipo Clinoptilolita,
Existem mais de 40 tipos de zeólita. Clamstrolita é o tipo mais abundante das zeólitas naturais e, consequentemente, é o tipo que mais temos estudos e mais temos relatos de sucesso. Né? Então, ela possui, como já tinha falado anteriormente para vocês, uma estrutura cristalina que permite essa alta capacidade de troca catiônica. Deve ser utilizado na alimentação dos animais, porque esse produto foi pensado exatamente para isso, em qualquer etapa de seu crescimento, né, seja filhote, seja adulto, seja idoso, com uma recomendação, então, que, né, a gente recomenda aí uma inclusão de 0,5% a 2%, dependendo da espécie animal. Mas, Tayane, por que eu vou gastar com isso? Por que eu vou colocar zeólita na minha ração? Por que eu vou encarecer colocando esse produto? Existem aí alguns benefícios de se utilizar a zeólita. Entre eles, nós temos a segurança alimentar, devido à indisponibilização das micotoxinas. O que acontece? Algumas micotoxinas, como aflatoxina, fumonizina, são micotoxinas polares. E essa polaridade faz com que a zeólita seja capaz de trocar um dos cátions presentes nas cavidades dela por essa micotoxina, indisponibilizando, então, para a absorção do intestino do animal, diminuindo, então, né, o efeito tóxico dessas micotoxinas diretamente para o animal. Além disso, também é capaz de reduzir os odores e melhorar a consistência das fezes dos animais. Esse processo ocorre, principalmente de remoção de odor, ele ocorre pela captação da amônia, que vai, enfim, né, captação, na verdade, do amônio, né, que é o NH4+, que vai fazer com que diminua a formação como posso dizer? De putrescina, captopraverina, enfim, esses componentes nitrogenados que a gente sabe que são responsáveis aí, grande parte, pelo mau cheiro. Além, é claro, da própria amônia, que também volatiliza com facilidade e é responsável parcialmente pelo cheiro. Além disso, também reduz a velocidade de trânsito gastrointestinal e aumenta a densidade do bolo alimentar, fazendo, então, com que o animal consiga digerir melhor esse alimento, né, porque fica mais tempo em contato com as enzimas, mais tempo ele tem para absorver os nutrientes, então melhora a digestibilidade do alimento e reduz os níveis de amônia do ambiente, fazendo com... Bom, a gente sabe que a amônia é capaz de volatilizada, né, é capaz de provocar diversas doenças, né, doenças respiratórias e tudo mais, e a utilização da zeólita na alimentação vai ser capaz de reduzir a amônia no ambiente. A composição química média está aí apresentada. Basicamente, a zeólita faz parte de um grupo de silicatos de alumínio, e por ser um mineral natural, essa composição pode ser variada, né? Sofre oscilações ali de acordo com o lugar em que está no jazido de exploração. E isso é muito importante de ressaltar, porque o que pode acontecer? Em um lugar que não foi bem mapeado e que essa exploração está acontecendo, pode ocorrer em um lugar que hoje eu estou ali, né, cavando, fazendo minha exploração, não ter, por exemplo, contaminação de arsênio. Mas em outro, ali do lado, que eu vou explorar amanhã, tem. E isso interfere muito na qualidade do mineral. Por isso é muito importante que tenha esse estudo prévio do local da exploração e que se leve em consideração essas coisas ao adquirir uma zeólita. Eu vou falar, então, agora um pouco dos estudos que nós temos em cães e gatos, foram realizados na Universidade Federal de Lavras, inclusive sobre a supervisão da professora Flávia, que vai falar mais para a gente mais tarde. Então, primeiramente, para cães, nós não observamos diferença do consumo para um alimento que não tinha zeólita para um alimento com 1% de inclusão de zeólita. Mas o que significa? Significa que ele não tem é insípido, incolor, inodoro, e isso não altera de nenhuma forma o consumo do alimento pelo animal. Além disso, nós conseguimos observar aqui que a utilização de 0,75% e 1% de COPEC para cães foi suficiente para melhorar a qualidade fecal, considerando um score aqui em que 1 é diarreia e 5 fezes muito duras,
nós ficamos aqui entre 3,86 e 3,93, que é ali um score maravilhoso, né, que são fezes ainda macias, mas com uma consistência boa, que não deixam marca no chão. E isso é muito importante para garantir o processo de recompra do nosso cliente. Se o cliente compra uma ração, às vezes até mais por preço do que por outra coisa, né? Às vezes a necessidade ali do cliente ele não tem condição financeira de comprar a melhor ração que existe. E aí, mas ele compra aquela ração e aquela ração, quando o cachorro come, o cocô fica amolecido. Esse cliente dificilmente vai comprar essa ração novamente. Então, é importantíssimo que o CEPEC vem para garantir essa recompra pelo aspecto de fezes melhor. Além disso, vemos também aqui que a mesma inclusão de 0,75 de 1% também foi capaz de melhorar o odor, né? Numa escala aqui que a gente considerou 0 odor forte e 10 odor fraco, né? O controle ficou ficou em 5, e que seria ali né, o meio do caminho. E a utilização de CELPEC foi capaz de subir 1 ponto nessa escala de odor, o que parece pouco, mas, nossa, quando você cheira mesmo faz muita diferença. No dia a dia ali, a diferença disso é gritante. E também, mais uma vez, vai garantir aí a recompra desse alimento pelo nosso consumidor final, né? Bom, mas falar de cães é muito fácil. Cães não são tão exigentes, o alimento de cães tem menor quantidade de proteína, a professora Flávia já falou isso pra gente, então, né, o odor também tende a ser ali um pouquinho melhor, não é muita coisa, mas enfim, tem menos proteína ali para não ser digerida e para ser atacada por bactérias que poderiam causar o odor, né? Mas e para gatos? Para gatos nós também não observamos uma diferença de palatabilidade, tendo os dois, o controle e 1% de CELPEC não apresentaram diferença nenhuma de palatabilidade, o consumo não teve diferença estatística. Isso nos mostra, então, que, enfim, gatos que são super exigentes, principalmente com textura, a aplicação de um mineral não é capaz de alterar isso e fazer com que haja uma rejeição do alimento. Observamos novamente o score fecal, com a melhora significativa quando se utilizava 0,5 e 0,75. Aqui para gatos, ao contrário de cães, nós observamos ali que a quantidade a ser utilizada na ração é um pouquinho menor. Enquanto em cães a gente estava falando de 0,75 a 1, aqui a gente já está falando em meio a 0,75. E o mesmo observamos no odor, né, com 0,75% e 0,5% se destacando na redução de odor fecal. Eu vou mostrar agora um pouco sobre a micotoxina, sobre a absorção de micotoxina. Obviamente, esses ensaios não foram feitos em cães e gatos, porque nenhum comitê de ética liberaria intoxicação de cães e gatos. Então, esses experimentos foram feitos com aves. Primeiro, in vitro, a inclusão de 0,5% de CELPEC é capaz de diminuir, de absorver, né, 88% de aflatoxinas e 86% de fumonenzidas, deixando elas indisponíveis para a absorção no animal. Em vivo, foi feito um teste, também com a inclusão de 0,5% de CELPEC, em 300 frangos de corte durante 21 dias, com uma contaminação de 2,8 ppm de aflatoxina, que é uma contaminação aí bem considerável. O que nós obtivemos com o resultado é que no final de 21 dias, os animais que consumiam aflatoxina, eles tiveram uma redução considerável no ganho de peso, mas quando se incluía aqui 0,5% de CELPEC, esse ganho de peso já começava a melhorar, né, ali querendo chegar próximo dos animais que consumiam controle ou apenas CELPEC. O mesmo é observado no consumo de ração. Então, aqui os animais que não sofriam, né, ação da aflatoxina estavam consumindo normalmente. Os animais que consumiam 2,8 tiveram uma queda muito brusca, né, pela contaminação da aflatoxina. E a inclusão de CELPEC vai melhorando gradativamente esse consumo da ração. Sobre a conversão alimentar, nenhum dos tratamentos teve diferença.
o peso relativo de fígado, que é algo importante que eu quero trazer aqui para vocês. Quando se tem uma intoxicação, principalmente por, enfim, intoxicações de modo geral, né? O fígado tem que trabalhar muito para desintoxicar esse animal. E isso aumenta o peso relativo do fígado. Aqui, novamente, nós vemos que a inclusão do CELPEC faz com que haja uma, né, com que os animais não tenham um fígado tão pesado quanto os animais que consumiam apenas a aflatoxina. E isso foi observado visualmente no aspecto dos fígados das aves. Aqui nós temos o T1, a primeira coluna era o controle, o T2 com 0,5% de CELPEC, e aqui 2,8 ppm de aflatoxina. E olha como a diferença é gritante de um para o outro da coloração. Aqui os animais estavam intoxicados e estavam com o fígado muito claro. E quando a gente adiciona 0,25 e 0,5, há uma diminuição, né, de CELPEC, há uma diminuição dessa contaminação do fígado, mostrando aqui, então, um fígado um pouco mais rosado do que o fígado, né, aqui nos animais que consumiam o tratamento T3. Eu vou mostrar para vocês agora também uma coisa que é nova, que ainda está sendo estudada, que, enfim, não tem muitos estudos sobre isso, que é a utilização da zeólita como modulador da microbiota em cães. Esse caso aqui foi um estudo com cães de caça, e Setter English, acho que era um Setter English, se não me engano, e em que houve uma modulação da comunidade de bifidobactéria desses animais que consumiam zeólita adicionada numa ração de frango cru, um alimento de frango cru. Então, primeiramente, a gente observa aqui que os animais tratados, apesar de não haver diferença de score fecal entre os tratados e os não tratados, a gente observa que houve uma maior quantidade de lactobacilos, né, no score fecal, não, na bactéria fecal desses animais, do que comparado aos animais que não eram tratados pela zeólita. E, ao contrário, aconteceu aqui nas Enterobacteriaceae, que estão aqui nesse grupo a E. coli, por exemplo, né, que é responsável por infecções oportunistas. E aqui a gente observa que a utilização da zeólita diminuiu a quantidade dessas bactérias no intestino dos animais. Essa foi a longa lista de bactérias avaliadas. Eu quero destacar aqui duas para vocês, né? A Lactobacillus e a Bifidobacterium, que a gente observa aqui nessa tabela. Aqui foi quando havia uma maior abundância nos animais tratados, e aqui em azul, para esse lado, a maior abundância era nos animais não tratados. Então, a gente observa que houve uma maior abundância de lactobacillus nos animais tratados e também de Bifidobacterium nesses animais. E aqui é detalhamento das bifidobactérias. Então, dentro das bifidobactérias, quais foram aumentadas, quais foram diminuídas, o que estava acontecendo. E nessas eu quero destacar a Pseudologum e a Animalis, que aqui foram aumentadas pela utilização da zeólita. E essas bactérias são caracterizadas pela codificação de genes que levam à proteção celular. Então, o aumento delas tão significativo é muito importante para a proteção da saúde do animal. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Qualquer coisa, só chamar. Tá sem áudio. Parabéns, Tayane. Obrigada. Muito bem colocado aí a posição da zeólita, né, do CELPEC para PET e também para outras espécies, né? Porque alguns aditivos a gente sabe que
eles têm influências, né, como você mostrou aí, os adsorventes de micotoxinas para todas as espécies, né? Sim. E a parte intestinal também, né? A parte de fezes, que é uma particularidade aí de cães e gatos, né? E que é de grande importância, como você disse. Eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque eu uso o Celpec desde o início quase desde o início de quando comecei a trabalhar com PET, e já logo depois já houve aquela pesquisa, né, do Gustavo, provando lá a consistência das fezes, e no primeiro momento eu usei para esse fim, com resultado espetacular, realmente melhorando o score fecal aí de uma forma muito, muito atrativa para o dono do cão, né? Não tem como, né? O tutor convive com as fezes do animal. Se a fezes está muito mal cheirosa, se as fezes estão, enfim, com uma aparência que não está legal, que o tutor olha aquilo e vê que não está bem para o animal, a primeira coisa que ele vai acusar vai ser a ração, e ele vai trocar a ração. Não tem jeito. Eu vou até te contar uma coisinha. Na época, quando a gente ia lançar a ração, um dos benefícios que a gente falava é que ela não cola no chão, né? E que a dona de casa não vai precisar de lavar e ensaboar o chão, porque as fezes são coletadas muito facilmente. E sabendo que a dona de casa é uma importante decisão, né, uma importante decisora na compra de ração, realmente a gente teve um benefício muito grande. E eu tenho certeza que hoje eu já uso em produtos econômicos, em todos os produtos, e eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também já utiliza. Mas parabéns pela sua colocação, né, e pela sua clareza de expor o assunto, que é um assunto bastante interessante. Bem, então nós vamos agora aguardar a professora Flávia para dar início ao nosso... Não, nós ainda temos 5 minutos para perguntas, né? Podemos... alguém tem alguma pergunta? Tenho uma pergunta. Boa noite. Oi, boa noite, Juliana. Na verdade, assim, eu não sei se é uma pergunta, talvez todos já saibam, mas eu não tenho muito conhecimento. Então, é uma dúvida que eu tenho. Você sabe me dizer qual que é a diferença da zeolita para a yuca? Bom, ali a gente apresentou, né, algumas diferenças ali, sempre, às vezes, pontuando o uso da yuca e o uso da zeolita. A diferença principal que a gente vai encontrar entre os dois é essa característica de score fecal. A zeolita é capaz de absorver umidade, mesmo dentro do trato gastrointestinal. Isso faz com que as fezes sejam mais secas, né? Essa questão que o Glaucio falou, de não colar no chão e tudo, é uma das principais coisas que diferenciam. Mas elas se diferenciam também pelo modo de ação. A yuca vai agir inibindo a urease, enquanto a zeolita vai agir capturando o amônio, não deixando se transformar em amônia, não deixando livre para as bactérias transformarem em putrescina, cadaverina, que vai ser o que vai provocar o odor também das fezes. Nada. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Parabéns, Tayane. Obrigada, Flávia. Boa apresentação.